sobre esse cenário eleitoral. Estamos falando aí que falta um ano, exatamente, para a eleição de 2026. E agora sim, eu vou chamar os cientistas políticos Graziela Testa, professora da Universidade Federal do Paraná, Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Agora deu certo, consigo falar com vocês. Caio Junqueira está com a gente também. Muito bom dia, bem-vindos aqui. Obrigada por conversar com a gente na CNN Brasil. Quero começar perguntando justamente para a professora. Graziela, queria entender a sua posição do que esperar para esse um ano. Temos muitos meses aí pela frente de bastante articulação e discussões. Tudo caminha para a gente realmente ter o presidente Lula de um lado e talvez Tarcísio de Freitas do outro. Como é que você enxerga esse cenário, Graziela? Olha, tudo caminha para muita previsibilidade no campo da esquerda, certamente, o Lula candidato. Agora, no campo da direita, há uma incerteza maior, né? Essa incerteza decorre principalmente de que Tarcísio tem a possibilidade e uma grande chance de reeleição caso tente o governo de São Paulo. Então, é muito difícil que Tarcísio assuma esse desafio e se jogue nessa tentativa se ele não tiver uma previsibilidade muito grande de vitória. Então, se Tarcísio tivesse num segundo mandato, a gente teria o cenário aí colocado, definido, mas o cenário está muito mais incerto. A essa altura, um ano das eleições, normalmente a gente tem uma grande incerteza no campo da demanda, né, do ponto de vista do eleitorado. Então, o que os eleitorados vão pensar? Esse ano em particular, a gente tem também uma grande incerteza no campo da oferta. E eu acho que isso está dificultando um pouco a organização até das pessoas entenderem, do eleitor pensar, mas sobretudo desses atores se organizarem e decidirem como que vai ser quem que vai estar disposto a ceder, né? E o que eles estão buscando, se eles querem uma maior tentativa à direita, né, de fato se eleger, ou ficar mais preso, arraigado a uma determinada, a uma ideologia específica ou a um grupo político, né? Cristiano, quero ouvir a sua percepção também. Bom dia. Bom dia, Muriel, bom dia, Caio, bom dia, Graziela, bom dia a todos que nos assistem. O Lula, de fato, é o candidato da esquerda, né? E é o único candidato. Então, nesse campo, a gente está vendo uma posição muito consolidada. Apenas um evento muito extraordinário tiraria o Lula desse quadro. Todos os movimentos que o presidente faz, voltado também para 2026, agora mesmo essas aprovações mais recentes pela Câmara dos Deputados, como é o caso da tarifa social, que barateia a energia elétrica para as pessoas de baixa renda, o imposto de renda. Agora, o Lula também desenhando um programa voltado para as reformas de casas populares também, a discussão que está havendo no governo, que ainda que não seja adotado nesse ano, mas já começa a entrar na campanha, a questão de instituir uma tarifa de ônibus gratuita para todos, né? Então, todos os movimentos do Lula é para candidato. O Tarcísio, eu diria, Muriel, que não é bem necessariamente a chance de reeleição dele que vai, como governador de São Paulo, que vai definir se ele é candidato ou não, né? Acredito também que tem a ver com o engajamento e com até mesmo o acordo que for feito com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, para apoiar algum nome para candidato a presidente da República, ele quer uma série, vamos dizer assim, de compromissos que esse candidato assuma, né? Vai ter que defender a anistia, vai ter que as indicações para o Supremo Tribunal Federal, quem que vai ser o vice. Então, vamos dizer assim, essa lista de compromissos talvez seja até mais importante para o Tarcísio do que o fato da reeleição dele ser garantida ou não, porque mesmo o Tarcísio concorrendo à presidência da República e perdendo para o Lula, o Tarcísio vai se colocar como um nome absolutamente, pode até dividir com Bolsonaro nas eleições futuras essa condição de líder da direita, né? Dependendo da
votação, dependendo da forma como ele faça essa campanha nessa eleição. Então, o Tarcísio, ele também, você perder uma eleição para presidente da República não é necessariamente uma derrota, depende de como você perde e depende dos movimentos que você faz depois dessa reforma, quais são os caminhos que você segue, né? Eu recordo aqui 2014, por exemplo, o Aécio Neves saiu muito bem daquela eleição, mesmo perdendo para Dilma. Ele teve 50 milhões de votos e aparecia ali como grande líder da direita. O problema é que apareceu um desgaste posterior a isso que acabou tirando ele de cena, né? Mas eu vejo que, especialmente porque na eleição de 2030, e aqui eu já faço uma especulação ainda maior, talvez a gente tenha um número de alternativas ainda maior. João Campos, o PT vai se dividir muito ali de qual vai ser o nome que vai herdar o espólio do Lula, o próprio Nicolas, que é uma grande liderança da direita em mídias sociais, o Tarcísio, o Ratinho, enfim, a gente vai ter uma eleição sem Lula ainda bastante pulverizada em 2030. Então, o Tarcísio poderia, vamos dizer assim, já pavimentar esse caminho nessa eleição, se ele for o candidato. Então, depende muito mais, no meu entendimento, desse entendimento aí, do que necessariamente a chance de reeleição dele como governador de São Paulo. Caio, sua vez de perguntar. Não, eu queria ouvir da Graziella até que ponto esse campo político da direita, o prazo para ele definir essa candidatura. O prazo é o prazo eleitoral, né, Caio? Assim, no sentido de que esse tipo de desenho costuma funcionar como um leilão mesmo. As pessoas tendem a fazer tudo no prazo máximo para ver o máximo que elas conseguem. E como bem colocou o Cristiano, existe um cálculo nesse momento sobre o que se está disposto a ceder ou aceitar das pautas que Bolsonaro tem e que se coloca porque é uma potência eleitoral. Bolsonaro sabe que o peso que seu apoio tem e coloca o valor que vem nesse preço. Eu não tenho essa capacidade, talvez na academia a gente não pense a tão longo prazo como o Cristiano colocou. Eu não arriscaria falar nada sobre 2030, eu acho até um pouco até difícil falar sobre 2026, Caio. Mas ainda assim, eu acho que a gente pode pensar que o quanto antes, é nesse ponto que eu falo que o cálculo da estratégia, ele um pouco que empaca com o cálculo da ideologia, porque o quanto antes se decidisse isso, seria melhor para se consolidar uma campanha bem formulada e teria mais chance no campo da direita. Isso seria o ideal para quem está pensando a direita como uma opção viável ou a melhor opção. Só que se decidir isso agora, seria pior para os atores que têm recursos disponíveis a ceder e a buscar novos caminhos. Então, e como essa coisa está muito conflituosa, Kai, a sensação que eu tenho é que vai ser realmente... acho difícil esse ano a gente ter essa definição tão clara ainda, né? Claro que eu não arrisco, não cravo, eu não tenho essa capacidade preditiva com dados, mas pensando em termos de incentivos, me parece que a gente ainda vai ver um pouco essa crise colocada e essa questão sobre o que vai acontecer no campo da direita agora, que, claro, passa também por esse cálculo, como colocou o Cristiano, sobre o que vai ser da esquerda, uma vez que Lula não puder mais se reeleger, e aí provavelmente também tem esse cálculo. Só que é tanto tempo que a gente não consegue nem prever o eleitorado, né? Então, acho que é um momento de incerteza e eu acho que vai ser por um bom tempo ainda. Caio? Eu vou fazer uma análise aqui em vez de fazer pergunta, tá, Muriel? Por favor. Me dá essa licença. Eu tenho uma impressão de que o Tarcísio não quer ser candidato. Hoje, eu acho que a tendência é ele não ser candidato. Acho que é mais improvável que ele seja. Primeiro, porque ele não quer. Segundo, porque ele tem uma reeleição tranquila. Terceiro, porque parte do bolsonarismo liderado pelo Eduardo Bolsonaro tem uma rejeição muito grande e não confia nele. Quarto, porque ele também acha que o Lula vai ganhar. E quinto, porque a situação fiscal, econômica do Brasil em 2027
vai tornar a vida do presidente que for eleito em 2026 muito difícil. Acho que esses pontos todos estão na mesa, não é apenas. Isso é um pouco de impressão minha, barra apuração, ouvindo bastante aqui Palácio dos Bandeirantes. Por outro lado, o Lula caminha ali, ele sai dessa situação de competitividade para uma situação de favoritismo, né? Como a gente está vendo aí nas pesquisas. Eu sempre falo que o PT tem muito know-how em eleição presidencial, ganhou praticamente todas desse século, só perdeu em 2018, que era uma eleição decorrente ali da Operação Lava Jato, que era muito difícil de ganhar, mas ganhou 2002, 6, 10, 14, 22 e caminha para ganhar em 2026, sem entrar no mérito das táticas, mas sabe fazer campanha e principalmente sabe fazer campanha quando está no poder, né? Quando esteve no poder, ganhou todas. Ganhou 2006, 2010, 2014, 2018 era o Temer, o presidente, perdeu e ganhou uma campanha em 2022, que era uma campanha da oposição, mas enfrentava um Jair Bolsonaro fragilizado por todas as questões que a gente acompanhou durante o mandato, desde conflito institucional até pandemia. Então, acho que quando ele olha 2026, ele vê um cenário que para ele não é jogo sair candidato. Isso não significa para mim que vá ter um passeio do PT, né? E do Lula. Vai ser uma eleição difícil, polarizada, 30% para cada lado. O eleitor de centro, esses 30%, metade, mais da metade se abstém, porque é esse eleitor que não vai votar, porque ele não está polarizado, ele não está fiel e leal a uma candidatura. Então é uma eleição que caminha para ser decidida por uma margem muito pequena de votos, o que significa que há sim uma possibilidade de vitória do campo adversário. Eu vejo nos últimos dias surgir essa candidatura Ratinho, acho talvez até uma candidatura mais competitiva no campo da direita do que a candidatura Tarcísio, porque não se trata de alguém muito vinculado ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, tiveram problemas, inclusive, na aliança em Curitiba, em 2024, né? Tiveram candidatos diferentes, tem o nome do pai, né? Que é um comunicador aí popular, que topa levar o filho país afora, e tem marcas ali no governo do Paraná positivas, é um governador apoiado aí, tem aprovação superior a 80%, então acho que tem ali um caminho por aí. E aí eu aproveito para perguntar para o Cristiano se ele quiser separar algum desses pontos que o Caio levantou e também perguntar o quão preocupado a oposição precisa estar nesse momento, levando em consideração que ainda não tem um nome definido, e aí relembrando um pouco 2018, quando o próprio PT demorou para definir Haddad oficialmente, realmente na campanha, porque esperava praticamente até o finzinho aí que fosse o presidente Lula quem iria contra Jair Bolsonaro. Bom, a gente tem vários elementos aí que o Caio trouxe, inclusive que a gente pode comentar. Então, o primeiro ponto é o seguinte: o Tarcísio, até por uma questão de timing eleitoral, a data mágica do Tarcísio é 4 de abril do ano que vem. Esse é o prazo de desincompatibilização. Então, ele tem até lá para avaliar se vai ser candidato ou não, né? Então, essa é uma data importante. O Tarcísio pode, não tem por que, por exemplo, sair nesse momento, anunciar que é candidato nesse momento. De fato, está muito cedo. E você mesma, Muriel, trouxe aí uma reportagem há pouco falando da cabeça do brasileiro, falando da direita, o eleitorado nesse segmento cresceu bastante. E quando a gente olha para o campo da direita, desgastado ou não, o Bolsonaro ele é o candidato que pode levar com ele um índice de rejeição alto, mas ele leva também, ele é capaz de catapultar um nome que ele indicar a patamares muito competitivos. Por que eu estou falando isso? Porque se o Bolsonaro, mesmo que o Ratinho Júnior saia candidato, mas ele não seja o nome apontado pelo Bolsonaro, na minha opinião, ele não vai ter chance. Essas duas lideranças, para mim, Lula é o nome que vai, ele sendo candidato ou não, é uma força eleitoral muito forte, e o Bolsonaro também. Então, aquele nome que o Bolsonaro apontar, certamente estará no segundo turno. Não há, na minha opinião, espaço de terceira via, seja no campo da esquerda, do centro ou da direita, que não seja um nome apoiado pelo Bolsonaro e um nome apoiado pelo Lula
ou o próprio Lula. Então, a gente está falando, por exemplo, de terceira via desde 2002. A gente fala que aí surge Ciro Gomes, surge Garotinho, surge Marina Silva. Nenhum deles se viabilizou. O Lula, aconteça o que acontecer, o Lula não terá menos de 35%, por exemplo, dos votos. Aconteça o que acontecer, Bolsonaro não terá, o candidato apoiado por ele não terá menos de 30% dos votos. Com esses números, a gente vai ver a gente olha a terceira via de 2018, Geraldo Alckmin, menos de 5% dos votos. A gente olha Simone Tebet, candidata à terceira via em 2022, 4,5%, 4 ponto alguma coisa, menos de 5% dos votos. Então, não existe espaço. Então, o nome apoiado pelo Bolsonaro, ele vai estar no segundo turno, seja lá quem for. Esse nome pode ter um nome alternativo, pode ter 10%, pode ter 15%, pode ter 18%, pode ter 20%, mas não será suficiente, na minha opinião, para fazer frente a essas duas forças que a gente tem no campo eleitoral. Acredito eu, ainda nutre muito no campo desses partidos de oposição uma expectativa muito forte em termos do Tarcísio. Vale dizer que o PSD vai ser um nome, vai ser o Kassab, né, que é presidente do PSD, ele está ali, ele ganha nas duas frentes. Se o Tarcísio for candidato, ele vai tentar emplacar o candidato a governador de São Paulo. Se o Tarcísio não for candidato, ele lança o Ratinho Júnior para ter um candidato competitivo também nas eleições. Mas eu insisto, se o Ratinho Júnior não tiver o apoio explícito do Bolsonaro, ele, de novo, ele vai ser uma força ou ele vai ser um nome como, por exemplo, foi o do Geraldo Alckmin ou ele foi o da Simone, né? Ele precisa do apoio. Quem tiver a indicação do Bolsonaro vai ter uma eleição forte. Sobre o timing de escolha, para encerrar, Muriel, eu quero dizer o seguinte: o Lula, em 2018, o Lula estava preso com a Lava Jato endeusada, apontada e aplaudida por todos. O Haddad foi escolhido candidato no dia 2 de setembro daquele ano. O Haddad saiu de 3% para 46% no segundo turno. Então, essa questão do timing, óbvio que pode ajudar, mas não necessariamente. O Haddad teve uma votação muito boa em 2018, então depende muito de quem é o apoio, em que força, em que campo que está, para esse nome se alavancar ou não. Né? Então, se for um nome apoiado pelo Bolsonaro, pode ser que esse tempo, né, sei lá, de um mês antes das eleições, não seja assim tão relevante, né? Porque o Bolsonaro parece querer repetir o que o Lula fez em 2018, mesmo sabendo que está inelegível, insistir na candidatura dele. Muito bem, agradeço a presença dos cientistas políticos Graziela Testa, professora da Universidade Federal do Paraná, Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Obrigada e obrigada a Caio Junqueira também. Um bom dia para vocês, bom fim de semana também.